chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, moçada, bem-vindos à Ação do Avante Vingadores, do seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Avulsos, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis pelos nossos links da Amazon, você pode também nos ajudar mandando um pix, qualquer valor, para artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Luiz, host do podcast mais poderoso da Terra, o Avante Vingadores. Estou aqui com meu amigo, membro fundador, Maurício Dantas. E aí, Maurício? Avante, né? Sempre avante. Hoje a gente vai fazer uma versão mais curtinha do programa, para comentar arcos pequenos, né? Que nem só de grandiloquência, de grandes sagas vive as revistas dos Vingadores ao longo de sua história, né? Tem sempre um modo de salvar o universo, salvar o mundo, salvar a Terra, ou no caso, salvar só uma ruazinha de Nova York, né? Em cada edição dos Vingadores, né? Ou salvar a avó de um dos Vingadores também, né? Pode acontecer. Pegando ônibus, indo a pé, pegando táxi, sendo sequestrado, desintegrado. Depende do dia, né? Depende do roteirista, do desenhista, enfim. Começando aqui, o arco que eu vou comentar rapidinho, a gente tava fazendo uma versão como se fosse um pilha de gibis aqui do Avante Vingadores, né? É um avante clássico, né? É o primeiro, mas já é clássico. Exatamente. Eu não sei se a gente poderia botar um nome assim, né? Um apelido pra esse negócio, mas podia pensar um negócio, né? Tipo, Café com Jarvis, uma parada dessa. Gostei. Desde que a gente pensou em gravar o podcast, eu pensei, quando você falou que a gente faria, né, os quadrinhos ao longo da história e tal, arcos específicos e tal, eu, há uns 4, 5 anos atrás, quando foi o Guerra Infinita, acho que foi 5 anos atrás, né? Eu tinha na época lido todos os quadrinhos do Thanos, que eram muitos na época, achei que eram só mais 300, 400 edições que ele aparecia. E eu pensei assim, por que não fazer de Vingadores? Que eu percebi que eu já tinha quase tudo, só que eu tinha que voltar lá da primeira edição. Muita coisa não era publicada, estamos falando de 2008, 2019, quando não tinha coleção clássica, eu acho que já tinha coleção histórica, mas eu não sei nem se eu tinha essas edições. Não dava pra encontrar ainda todas as edições de Scan assim, seguidinha, inclusive até hoje não dá pra achar. Eu não leio inglês assim. Eu não achei a versão em espanhol, né? Eu consigo ler em espanhol. Só que eu não achei seguidinho assim, eu acho que na fase do começo do Steven Hart, a fase do começo do Jim Shooter e tal, que algumas edições são inéditas. Então o arco que eu vou comentar aqui é um arco que a Tigresa, membro dos Vingadores, não tão conhecida assim, na época não era tão relevante, ela depois acabou voltando para os Vingadores da Costa Oeste e ela tem uma participação um pouco de Judas ali na Guerra Civil, né? Traindo lá o pessoal, né? Sim, é mesmo. Ela tava na época ali namorada do Hank Pym, né? Que a gente não sabia ainda que é um Skrull. Não, o curioso é que eu não tinha nem percebido ela direito. Eu li a versão romanceada, livro, né? Normal. Da Guerra Civil, também não sei por que eu fiz isso, porque aqueles livros são muito ruins. E aí eu percebi que ela aparecia, fui até na edição lá pra ver a participação dela, que eu já nem lembrava, enfim. Enfim, voltando aqui, as edições 215 e 216 dos Vingadores. A 215 foi publicada no finalzinho de 81, outubro de 81, que no Brasil, pelos formatinhos ali, seria mais ou menos entre a edição 98 e 102 do Heróis da TV. Essas duas edições são edições inéditas no Brasil. Tem um arco ali que, se não me engano, é da Carol Danvers, né? Se não me engano, que é o Grandes Heróis Marvel 10, se não me engano. Pega um pouco antes, um pouco depois ali, mas a maioria daquelas edições, pô, tem um Capitão América 89, se não me engano, também. Mas tem quase umas 10, 15 edições ali por volta, que é quase tudo pulado. É roteirizado esse arco pelo Jim Shooter que já tinha... Eu não sei se ele já era editor na época, entre essa fase e outra, que ele escreveu a Saga de Korvac. Ele já é editor na época de Saga de Korvac, com certeza. Então, eu acho que ele tava tapando o buraco, né? Porque ele volta em alguns momentos, 200, 204, e aí ele volta finalmente da 211 a 222, que aí ele fica indo e voltando, né? Até que finalmente o Roger Stern assume que essa fase agora que tá saindo pela Panini bem pulada lá pelo 250 e tal. Ô Luiz, desculpe te interromper, só dando uma
passada aí nesse assunto, havia na época na Marvel uma política que é contra as regras da casa, mas que acontecia de fato, que é dos editores escreverem também as histórias que eles editavam, que é basicamente como a Panini, né, que o tradutor faz a revisão do seu próprio trabalho, mas guardar as devidas proporções. Mas isso se perpetuou por um bom tempo e foi só lá depois, no finalzinho da era do Jim Shooter, que isso acabou. Mas é uma coisa que a rigor não podia ser permitida, mas todo mundo fazia desde que o Stan Lee é editor, né? Obviamente, mas mesmo depois quando o Stan saiu, foi ali pro Roy Thomas o cargo, né? De editor-chefe, e o Thomas escrevia gibis que ele mesmo editava, mesmo, ou seja, como editor-chefe, seja como editor da linha, né? Como o Jim Owsley, né? O Christopher Priest, que o Marcelo Miranda está feliz de termos citado aqui nesse momento. Até depois, o Bob Hayes, né? Editor dos Vingadores quando ele escreveu o título. Então, os Vingadores foi o título que mais sofreu com esse nepotismo aí lá dentro. E tá aí confirmando o Shooter que, apesar de ser mão de ferro, né, na Marvel, muita coisa, ele também cedeu aí a isso para ganhar um trocadinho a mais, porque eles vendiam as histórias, né? Eles ganhavam por edição vendida. Como aí tem no documentário Disney Plus, por exemplo, falando do Stan Lee, que ele diz assim, precisava de um novo carro, trocar de carro, fazer uma viagem com a esposa, aí ele tirava da gaveta uma história lá e vendia para ele mesmo. Ele vendia, ele comprava e ele pagava ele mesmo o dinheiro. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que, assim, principalmente a fase do Jim Shooter, não a fase dele, na época que ele escrevia a equipe, os Vingadores, a revista dos Vingadores é meio como se fosse uma placa-mãe em que vários personagens apareciam, talvez fazendo... sim, sempre foi, mas eu tô falando especificamente desse arco. Sim. Acontece isso, por exemplo, na fase do Stern também acontece isso. Era uma coisa da época, né? Você meio que catapultar outros personagens que estavam precisando vender mais, ou algum personagem que foi criado por alguém que é amigo do cara que tá editando aquela revista e tal. Foi alguém que ele via que tava precisando de um up nas vendas, né? Aí aparecia lá e depois tinha aquele avisozinho, né? Pra você ver as novas aventuras de fulano de tal, compra o gibi mensal dele, não sei o que, todos os meses na banca. E uma coisa que eu acho inerente ao Jim Shooter, cada edição que ele fazia, ele botava uma coisa tão porra louca assim de o mundo acabar. Por exemplo, a própria saga de Corvo aqui. Os Vingadores chegam a pegar ônibus, eles estão indo no subúrbio e tem um cara com o poder de um deus pra destruir o mundo. E isso também acontece nesse arco aqui, esse arco da Tigresa com o Homem Molecular, que vai ser o final, né? Mas eu já chego nessa parte. Então eu percebo que ele sempre tenta botar essas ediçõezinhas. Então, eu particularmente gosto de muitas dessas edições que são fora de um arco importante. Por exemplo, aquelas edições que só aparece o Jarvis sozinho enfrentando algum monstro específico, algum robô específico solto pela rua. Ou então ele tá pensando na vida dele, né, de sair da equipe, ou o histórico da equipe. Eu acho que tu lembra dessas edições que eu tô falando, né? Porque um dia a gente vai comentar um programa só do Jarvis e tal, né? Ó, eu falando por mim aqui, eu acho que você vai concordar. É claro que eu gosto dessas histórias apocalípticas que mudam tudo mais, mas quando elas acontecem toda hora, como é o padrão hoje em dia, né? A gente já criticou isso em outros pilhas e outros avantes. Quando é coisa que toda hora o gibi tem que ser uma coisa que redefine o personagem e tudo mais, pelo menos que elas são sempre estão acontecendo sempre, com muita frequência agora nos gibis, mas os gibis antigos tinham uma coisa muito legal, que é essas edições, o atual, né? Nada acontece feijoada. E no fim das contas é uma forma de construir, né? Por lados. O conceito do personagem, o conceito do grupo, o conceito daquele universo, enfim. Isso é muito bacana. Você tinha um gibizinho, sei lá, que é só o Jazz fazendo compra, mas ali no meio você descobria o Thor gostar de tomar chá também, não sei o que, e aí virava aquele papo até gostoso com os outros colegas, poucos, né, que a gente tinha. Eu, por exemplo, fui encontrar um amigo que era fã de quadrinhos também, bem depois, assim, no colégio, depois uns 2 vizinhos meus que descobri depois que eram colegas também. Hoje não, eu tive um problema aqui no vazamento, uma infiltração no meu quarto, do apartamento de cima, desce o vizinho de cima pra ver, ele tá com a camisa do Darth Vader e todo mundo bate papo e conversa e já chama pra jogar board game, isso aqui, mas naquela época não era tão fácil assim, né, Luiz? Então quando a gente encontrar alguém pra conversar, até essas besteirinhas mesmo de
desses gibizinhos que pareciam bestas, mas eram muito divertidos você ler no mês. Acabava a edição do mês, você, pô, tá aí, gostei. Ninguém salvou o dia nem nada, não. Foi só o Jarras fazendo compra, foi só o Fé se divertindo de noite com o Magnum, na época que o Fé não é o inclusão que é hoje, enfim. Isso é gostoso demais. Esse é o tipo de gibi também que faz crescer o gosto pelos personagens. Não precisa toda hora explodir o mundo. Então, retomando aqui a equipe criativa, o desenhista é Alan Weiss, eu sinceramente não conheço, e o arte finalista Dan Green. Você conhece esses? Olha, eu confesso que eu não tenho muita referência do Alan Weiss ou Wise, não sei. Mas eu já vi que ele desenhou muita coisa mesmo. Do Aranha, só vi aqui uma referenciazinha dele de capa. Vingadores, ele fez essas 2 edições apenas, né? Mas ele é um cara muito querido, assim, pela Marvel, pelo que eu tô vendo aqui de histórico dele. O Dan Green é um finalista clássico aí, pra mim, inclusive, um dos melhores arte finalistas do Adam Kubert e do Romitinha. Ele deixar o traço dos caras assim mais limpo, deixar brilhar mesmo assim, sem aquela, por exemplo, que o Claudienson caga no desenho do Romitinha, o que outros finalistas aí, não vou lembrar o nome agora, fazem com a arte do Adam Kubert. O Adam Kubert, pra mim, a melhor fase dele foi ali no Wolverine, depois ele vai pro Hulk, do Peter David, naquela época que o Hulk vira o Guerra do Apocalipse, né, o Cavaleiro do Apocalipse. E é o Dan Green que tava finalizando ali. Eu gosto muito dele mesmo. Aqui não tá tão reconhecível como esse Dan Green, né, mas deixa brilhar o traço do desenhista aí, do Alan Weiss. Não achei nada demais, confesso, não é? Acho bacana. Agora, como eu falei, aquele querido, assim, pela fama dele, ele também é complicado de trabalhar. Na própria Wikipédia tem o Joe Rubinstein também, né, finalista aí clássico das antigas, dizendo que o Alan Weiss, sei lá, é o cara mais difícil do negócio para finalizar, não, sem dúvidas. Ele também diz que é um dos melhores artistas um dos artistas que ele mais gostava de finalizar, porque o trabalho do Weiss é tão intricado que ele não conseguia fazer uma arte final e entender o que ele estava fazendo até que ele terminasse de fazer a página. Então, eu gozava de prestígio, mas também é um cara complicado de trabalhar. Aliás, tem um comentário sobre isso logo no comecinho da história, né, Luiz? Exatamente, tem uma cabeça ali antes do próprio título que do Scan, essa 215 se chama Toda Forma de Poder, em que o Jim Shooter tá meio que reclamando de que esse Alan Weiss vai demorar pra caramba, chamou ele meio que só pra desenhar essa edição e vai atrasar. É um negócio assim de umas 8 linhas dele reclamando, né? Mas enfim. Então, retomando, essa primeira página é simplesmente a Tigresa, naquele traje minúsculo dela, numa fila de banco para tirar o cheque de $1.000 semanais. Os Vingadores recebiam bem, né, na época, num banco aleatório aqui, não sei se eles estão fazendo propaganda do banco. E o pessoal tá tudo, meu Deus, né, teoricamente é uma mulher pelada, né? Estamos aqui falando de 1981, né? Um mundo era outro, né? 42 anos atrás, né? 41 anos atrás, que ainda não fez o tempo. Só para retomar, a Tigresa, para quem não tá muito, sabe quem é, mas não tá muito familiarizado, ela tinha entrado poucas edições antes, na 211, numa edição meio doida, que eu acho que eu já comentei naquelas origens, daqueles 3 primeiros podcasts que a gente gravou, em que é uma edição que simplesmente aparece uma porrada de personagens, o Anjo, aparece não sei se o Homem de Gelo aparece também, aparece todos os heróis que estavam possíveis em volta da Mansão dos Vingadores, invadindo a Mansão dos Vingadores, querendo ser membro. No fim da história se descobre, é uma história também escrita por Jim Shooter, descobre-se que é a Serpente da Lua, que também tinha aparecido num arco um pouco anterior, se não me engano, na 200 e alguma coisa, 203, sei lá, uma coisa assim, e ela tava querendo se provar, viu como eu controlei eles? Então eu sou uma pessoa forte, né, um poder importante aqui para ser membro dos Vingadores, e os outros não são. Aí acaba que todo mundo vai embora, puto, né? E a Tigresa é uma das que ficaram, acaba entrando na equipe. Só que assim, ela não tem um poder assim tão útil assim numa batalha cósmica nas edições que estavam correndo na época, né?
Enfim, o futuro vilão dessa edição é o Homem Molecular, que não tinha aparecido tantas edições assim. A última edição antes, ele tinha aparecido em Micronautas e umas 4, 5 edições daquelas revistas. É quase que um almanaque, pegando várias historinhas curtas de antes, e na revista do Quarteto Fantástico. Se não me engano, a origem dele é no Quarteto Fantástico 20. Ele só retomaria depois desse arco em Guerras Secretas. Aí, ficou mais conhecido por conta dessa época, inclusive, né? Só que assim, na época, o poder dele, ele usava uma varinha pra, enfim, manipular as moléculas e tal. Se eu não me engano, na última edição que ele tinha aparecido, não sei se em Micronautas ou em Quarteto Fantástico, ele tinha sido desintegrado. Só que a varinha reconstituiu ele. Que loucura. De Chuta fez isso aí, pronto, vamos. Eu quero personagem. Ah, ele não existia, ele só existia enquanto varinha? Não. A varinha reconstitui ele, e quando ele tá reconstituído, ele percebe que, então o poder era meu, não era da varinha. Não faz o menor sentido um negócio desse, mas enfim. Retomando a Tigresa no banco, a Tigresa vai sacar o dinheiro. Na mesma página pula uma checagem do cara do banco. Hoje seria absurdo, eu não sei se eu cheguei a te mandar essa imagem. O cara simplesmente fazendo uma... Revistando ela, e ela assim, ela tá de biquíni, praticamente pelada, né? Então ela sai puta da vida, vai comprar roupas, novamente vai pra um bar, ela é sediada de novo e vai pro metrô. É uma edição meio que para retomar falar um pouco mais dela, né? Até que finalmente a gente chegue na história. Porque o Surfista Prateado, depois que ela sai desse bar onde ela é assediada de novo, ela vai pro metrô. No metrô tem um surfista, que só vai saber depois, o surfista tá disfarçado para ver a humanidade. Ele tá contemplando, né, os seres que ele tá salvando lá, né, que ele vira meio que um herói na Terra. Acontece daqueles caras chatos de metrô começar a cantar, ver um cara agredir esse cara que tá cantando, que é o camelô chato, e a Tigresa se mete pra ajudar o oprimido ali, coitado dele e tal, mete porrada no cara e simplesmente foge, né, e pula, o Surfista Prateado acha aquilo interessante, ele vai sobrevoando a cidade e encontra a varinha e vê o Homem Molecular se reconstituindo, né? Ele conta a história da origem dele pro Homem Molecular, e aí interessante, um cara que tem um capacete na cabeça enorme, ele faz um capacete lá, tipo, do Galactus, comer a Terra, né? Vou comer a Terra, então. É uma pessoa totalmente psicopata, totalmente louca, totalmente despirocada essa história. Tem uma página que ele retoma aqui, né? A história muito bonita, né? Meio depressiva, né? O Surfista Prateado não lembra da história dele, né? E simplesmente ele prende o Surfista Prateado, porque o Surfista Prateado vai se meter a impedir ele, né? E simplesmente ele cria um domo perto de Nova Jersey, é um distrito ali, Netcong. Só que acontece, nisso, o Surfista Prateado não explica direito isso no momento. Explica-se depois que o Surfista Prateado havia mandado a prancha dele pra chamar o Quarteto Fantástico. Só que o Quarteto Fantástico, claro, novamente, sempre aquela punheta narrativa, o Quarteto Fantástico não estava no edifício. Só que, engarrafado no trânsito, estava o Homem de Ferro. O Homem de Ferro percebe isso, leva a prancha para a mansão. E tá lá, do nada, a Tigresa. E aí eles pensam, meu Deus, o surfista tá precisando de ajuda. Como é que a gente vai fazer? A Tigresa tem aquela ideia de um roteiro um pouco preguiçoso nessa parte aqui, né? A Tigresa, e se a gente subir em cima da prancha? Talvez ela leve onde a gente precisa. E é exatamente isso que acontece. Tem uma edição aqui, eles simplesmente vão junto, no caso, onde está o Surfista Prateado, libertam o Surfista Prateado, que conta a história onde é que está o Homem Molecular. Eles vão atrás. No que eles vão atrás, vai o Homem de Ferro com o Capitão América de garupa. Então, antes dos Vingadores se reunirem na mansão, tem uma curiosidade que o Capitão América, eu não sei qual era a fase na época, era do Greenwald. O Capitão América estava procurando emprego e a secretária da agência de publicidade que ele estava procurando emprego era Innocent, que é a roteirista do Demolidor futuramente, né? Sim, que ela como é que chama? Ela começou meio que dando um suporte ali, né, no bullpen da Marvel e tudo mais, e aí aos poucos ela foi se desenvolvendo, mas ela começa ajudando mesmo lá a equipe mais internamente, não, acho que é como assistente, não é bem como secretária, não, mas é como uma espécie de assistente do bullpen lá. Eu acho curioso, não sei se foi assim, né, mas assim, quadrinho vive de ideia criativa. Ela mesmo como secretária ali, em algum momento deve ter falado, e se acontecesse não sei o que? Eu falei, caralho, isso é boa. Em algum momento surge, né, dessa... o Stan viveu assim, né, tendo essas ideias malucas, e escreve essa porra aí, então.
O Bruce aqui Enfim. também, né? O Bruce aqui é estagiário lá na Marvel, assistente também, foi dando umas ideias. Reza a lenda que a ideia da Jean voltar com o Fênix daquele jeito que voltou foi dele também, né? Da Fênix nunca ter sido a Jean, ela está esse tempo todo lá naquele casulo e tudo mais. A ideia foi do Music. Só foi um comentário só que depois ele teve que ficar conversando com várias pessoas, as várias pessoas entre si, né? Eu acho Exatamente. que isso é contado lá no Cadernado, se não me engano. Sim, é isso mesmo, isso mesmo. Então, e na época também o Thor, como foi até bastante recentemente, não sei, até a fase do Eric Masterson, não sei, ele ainda era o Donald Blake. Na época ele tava num restaurante e ele simplesmente se transforma no Thor no banheiro, porque não tá sendo chamado, até, enfim, chegar nessa parte aí que a prancha é levada pelo Homem de Ferro. Eles chegam nessa cidade, né, perto de Nova Jersey, e tem a cúpula. Eles concentram o poder, abrem um buraquinho pequeno lá que só, conveniente pro roteiro, só a Tigresa consegue passar, que é minúscula, ela é meio acrobata ali, né? Ela entra e confronta o Homem Molecular. Tipo, meu Deus, moço, tipo, que porra é essa? Os Vingadores chegam e simplesmente ele destrói todos os artefatos de poder. A armadura do Homem de Ferro, a prancha do Surfista Prateado, o escudo do Capitão América e o martelo do Thor. Há uma coisa engraçada que ele menciona que ele nunca tinha visto a composição, tipo assim, ele não fala composição molecular. Ele fala a forma como o martelo era. Isso eu não sei se foi retomado depois daquela história lá do Jason Aaron, que era uma tempestade dentro do martelo. Não sei se ele pegou de algum momento daqui, entendeu? Mas é como se fosse uma coisa oculta, né? Eu não sei se também ele aqui tá com poderes meio científicos, né? E é uma coisa que ele não compreende, que é a magia, né? Que é um artefato mágico, né? Enfim, e ele tá simplesmente prestes essa edição acaba com aquelas edições clássicas que até o pessoal faz piada dizendo que o gibi do super-herói era de criança, na época era realmente, né? Que é todos os heróis prestes a ser esmagados por um artefato, e a Tigresa, meu Deus, não faz isso, não sei o que. Só que assim, o Homem Molecular ignora tanto o poder dela que ela não é a poderosa ali. Eu não sei se é porque ela é mulher, ou se porque realmente ela tem poderes físicos ali de atacar ele, e ele daria tempo dele, sei lá, matar ela, se ela atacasse ele, né? Então ele faz aquela coisa meio psicopata em céu ali, que é falar pra ela, você pode ser meu mascote. E a edição simplesmente acaba aí. No caso, revela-se que eles na realidade não morreram quando essa arma esmaga eles em formato de pé. Se eu não me engano, tem é uma citação a algum personagem, não sei se de Gundam, algum robô que tinha na época, que ela fica chamando ele de nerd e ele fica puto. O Homem Molecular. Talvez com referência a esse formato de pé aí, que é um robô que eu não tô recordando agora. Do lado de fora, o Quarteto Fantástico tenta entrar e simplesmente não consegue. Ele percebe, porque ele é meio que, até aquele momento, era um vilão do Quarteto Fantástico, né? Então ele simplesmente, os Quarteto Fantástico está aí, simplesmente oblitera eles ele simplesmente pega o rio Delaware, se não me engano, e joga o rio inteiro em cima do Quarteto Fantástico. Obviamente o Tocha Humana apaga, né? E eles simplesmente vão embora. Nesse momento, o Homem de Ferro, por estar sem uniforme, está pelado, né? O Thor volta a ser Isso é um momento importante. Eu não sei se tu lembra exatamente a edição no Homem de Ferro, que o Homem de Ferro diz que ele é o Tony Stark. Isso é anos 90, por ali, né? Não, é bem depois. Não é nessa época, mas eu tô falando, tu lembra qual edição que acontece isso especificamente? Não, né? Não é um momento marcante que nem no cinema, por exemplo. Não, é uma história em que ele vai salvar um cachorro e ele não tem tempo de vestir a armadura em segredo, né? E aí ele acaba salvando o cachorrinho como é que diz? Vestindo a armadura ele na frente de todo mundo, e todo mundo fica mais chocado porque ele é o Tony Stark, né? O Homem de Ferro é o Tony Stark, do que pelo salvamento do cachorrinho mesmo. É um negócio bem besta mesmo, assim. Eu acho que o próprio escritor disse assim, tem mandate agora pra eu fazer essa porra, então eu vou fazer um negócio bem ridículo. E fez mesmo. Então, mas é depois do primeiro filme do Homem de Ferro. Naquela época, eu não sei se o Homem de Ferro, se era a mesma edição que o Homem de Ferro sabe a identidade secreta do Thor, mas eles já conheciam. O Capitão América que não conhecia a identidade secreta do Homem de Ferro e do Thor. Nesse momento, eles estão sem a armadura e
o martelo, eles voltam às identidades civis, né? E aí o Capitão América, olha, um fato marcante, essa curiosidade marcante da história da equipe. É o momento que a trindade, vamos dizer assim, né, dos Vingadores conhece a identidade secreta do Capitão América. Acho que nunca foi secreta não, né? Sempre se soube que ele era o Steve Rogers, né? Mais ou menos, assim. Não, eles entre si sabiam sempre. Ah, né? sim, é. Inclusive, perdão, Luiz, eu tava entendendo que você tava perguntando de quando ele se tornou o Tony Stark que revelou publicamente que é o Homem de Ferro, né? Não, você tá se falando aí entre eles, né? Que essa é uma coisa, inclusive, que lá na frente, em Guerra das Armaduras, cria uma tensão, né? Porque o Tony tenta se reinventar ali como Homem de Ferro e diz que aquele Homem de Ferro que usa a armadura do Centurião de Prata não é ele, né? Agora sim é uma outra pessoa que tá usando a armadura. Então os Vingadores estão meio desconfiados e tudo mais. Até depois, quando ele volta pra armadura amarela, eles ficam de novo com essa história de é o Homem de Ferro, é o Tony Stark, não é? Sabe nossas identidades, não sabe? Acho que poucos sabiam ali na época. Nem lembro se o Capitão sabia também já quem é. Tem um momento posterior, eu não sei exatamente se já é na fase do Roger Stern. Não, acho que é nessa fase aí, sim, da Guerra das Armaduras. Que o Homem de Ferro tá namorando a Vespa e aí ela descobre e aí ela se separa dele. Que ela fica puta de não ter contado pra ele. Que, tipo, se tava namorando ele, podia ter contado, né, pô? Membro da mesma equipe, né? Enfim. É verdade. O Tony sempre fazendo merda. Então, aí o que acontece? Eles se aliam ao Surfista Prateado, né? Que foi quem, usando os poderes dele, desintegrou a parte de baixo esse pilão que ia matar eles. Por isso que eles foram pro subsolo, onde eles estão conjeturando como é que eles vão atacar o Homem Molecular, porque aquela história nível, não é assim, nível, mas é o mesmo raciocínio do nível de poder que eu tô falando, mas não é aquela batalha sensacional do Desafio Infinito, mas assim, como é que você vai enfrentar uma pessoa que o raciocínio do Homem Molecular ele não é mais rápido do que ninguém, não é um gênio científico, tecnológico, biológico do Thanos. Então, assim, tem que alguém distrair o Homem Molecular pra derrotar ele de alguma forma, né? Só que ele pode ter feito armadilhas em volta dele pra perceber a chegada de alguém, né? Que é ele acaba acontecendo depois. Enfim, o Capitão América, ele conversa com o que seria o Thor, né? O Donald Blake e o Tony Stark pra... vocês vão participar, deixa só eu e o Surfista e tal. Não, mas a gente não deixa de ser Vingador porque a gente tá sem o poder. Vamos lá, vamos enfrentar eles. Tá bom, eu tenho um plano aqui. Só que a mascote do Homem Molecular, que é a Tigresa, fica pensando, meu Deus, eu fiquei covarde, né, naquele momento ali, fiquei falando, não, tá bom, vocês são mascote, então para não morrer, eu fui uma covarde. E ela achando naquele momento que ela não sabia onde eles estavam, que não tinha mais Vingador no mundo, porque se ela era a quinta Vingadora ali, a quarta, né, e só ela que tinha sobrado, ela era a única Vingadora do mundo, então ela tinha que ir lá e matar ele, só que ela, não, eu não consigo matar ele, ela fica naquele... E eu acho é uma edição bem... Eu acho que seria uma edição problemática hoje em certos grupos de incels e de extrema-direita de quadrinhos no Facebook e Twitter, porque o Homem Molecular tá bem crianção aqui, ele tem uma cama que parece um berço, tem uns brinquedinhos, um cavalinho de pau, tem um... Na edição que ela finalmente foge e ele acorda, ele é desenhado como uma criancinha com um ursinho do lado, assim, é uma edição bem estranha, né? Enfim, ela quando vai atacar eles, ela não consegue, né? Ela meio que volta e o Capitão América pega ela, não, temos um plano aqui, vamos distrair eles e tal, só que são interceptados pelo Homem Molecular, que simplesmente sufoca com a poeira do ar, as impurezas do ar, o Homem de Ferro. Fica aquela loucura, né? Que eu acho até que não é tão complicado de desenhar, por exemplo, quanto o Operação Tempestade Galáctica em alguns momentos, que tem 20 pessoas lutando entre si. Aqui só são 5, então dá pra entender onde tá cada um, mais ou menos. O Thor, versão Donald Blake com o Homem Molecular, não percebe ele, assim como ele não tinha percebido a Tigresa, porque é um homem com uma bengala. Então, tipo, foda-se, ele toma um socão e simplesmente ele foge, né? Quando finalmente o Capitão América vai atrás dele, ele também fica jogando estrelas gigantes pro Capitão América. O Capitão América dá um socão nele e ele desmaia. Aí ele falou, temos que ver. Eu acho curioso que a gente tá pra também fazer um outro avante sobre a rivalidade Homem de Ferro e Capitão América, e isso, nas minhas pesquisas, não tinha encontrado. Enquanto o Homem Molecular tá desmaiado, o Homem de Ferro pensa, após recuperar o fôlego, né, que ele tava pra ser morto ali até o Homem Molecular desmaiar uma das 2 vezes ali que ele fica grogue.
vamos matar ele, porque ele é um deus, ele pode matar todo mundo. Quando ele acordar, ele vai acordar mais puto ainda. E o Capitão América, ele é bem idiota. Não podemos fazer isso, porque ele é um... Sabe? Isso está fora de questão, não sei. Simplesmente, enquanto eles estão discutindo, a Tigresa vence o molecular no bullying. É simplesmente falando que ele é um idiota e tal, se ele destruir todo mundo. Que mundo que ele vai ter aí, que ele vai ser... Se ele tá reclamando do mundo porque ele é sozinho, se ele destruir o mundo, comer o planeta, como ele tava ameaçando, que nem um Galactus, é aí que ele não vai ter ninguém. Então, idiota, o capitão estava errado. Poder corrompe raramente. Geralmente nada muda, apenas amplia o que já existe, sendo bom, mal ou mesquinho. Você era um nerd antes, agora um poderoso nerd. Que desperdício. As coisas que seu poder poderia construir, você não seria mais um perdedor. Por que foi tão tolo? Não vê que matando um planeta inteiro seria o mesmo? Isso só faria você ser mais solitário do que nunca. Enfim, aí a outra preguiça do roteiro, um pouco aqui, uma ingenuidade do Jim Shooter, ele disse, tá bom. Bem crianção, que ele desenha com aqueles traços de raio na cara, né? Dá um pulo. Eu conversei com ele, que ele se arrependeu, ele vai se regenerar. Aparece uma assistente social aqui, uma terapeuta. Tá bom, eu vou me tratar com ela. Não faz o menor sentido uma parada dessa. Ele reconstitui todos os objetos de poder dos heróis e tal, e simplesmente ele vai embora. Os Vingadores, eles acham interessante a participação do Surfista Prateado, eles convocam ele pra ser membro e tal, mas ele, não, deixa eu ir embora aqui. E nessa mesma edição, por conta desse caralho, o que aconteceu aqui? A Tigresa, com um cagaço do cacete, ela assim, gente, deu pra mim. Ela tava... durante toda a edição, aquela parte do começo em que ela tá lá no bar, enquanto tá sofrendo os 3 assédios que ela sofre, ela tá pensando, porque numa edição pregressa, não sei se é exatamente às vezes 14, 213, uma ou duas edições atrás, os Vingadores enfrentam um motoqueiro fantasma e ela simplesmente não ajuda em nada. Ela fica no cantinho ali, vendo eles, aí, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu ia enfrentar um motoqueiro fantasma? Tipo, e ela simplesmente não faz nada. Então ela vê assim, olha, vocês estão enfrentando ameaças muito maiores do que eu não tenho como contribuir no grupo, e eles, como assim você não pode contribuir no grupo? Você acabou de derrotar um deus com palavras, né? Enfim. Aí ela simplesmente dá um beijo lá no Jarvis e vai embora. É assim que termina a edição. Eu acho sintomática essa edição não é especificamente essa edição, sim, mas pelo conceito disso, em várias outras edições de arcos curtos de 3 edições, uma edição, não precisa nem ser a mensal dos Vingadores, pode ser outras, Poderosos Vingadores Secretos e tal, uma edição soltas assim, que fazem gostar da equipe. Simplesmente a participação de uma personagem que se acovardou em algum momento ali para enfrentar o poder, e só tinha ela no momento, e ela teve que se resolver. Ela teve que salvar o dia, né? Acho interessante essa parte. Eu concordo. A gente falou isso no comecinho, já comentei isso em outros programas, mas eu vou falar de novo. Pra mim, o bacana de ser Vingador é isso, né? Quem tá ali na hora que pode ir pra porrada e não é nível de poder, é sangue no olho, é vontade mesmo, né? Vai na fé. E quem for na fé, como o nosso querido Vingador favorito diz no filme dos Vingadores, no Ed Ultron, né? Ele, quando convence a Feiticeira Escarlate a lutar do lado dele, ele diz assim, olha, eu não sei você, mas eu vou ter que sair por aquela porta, não vou poder ser sua babá. Se você sair por ali pra lutar também, você é uma Vingadora. É isso, bicho. O espírito da equipe é esse. Tem gente que não gosta disso, daquilo. Hoje até mais você tá conversando com o Felipe, lá do podcast Mundo Nerd, que não sei se vai voltar desse ato aí. Alô, Felipe, vai voltar ou não vai? E ele dizia, né, comentando nosso programa anterior, nosso programa anterior, sobre a nossa divergência dos Vingadores Selvagens, e pra mim aquilo ali é Vingador, sim, cara. É a galera se juntar e dizer assim, ó, tem que ter esse problema aqui pra resolver. Vai se chamar defensores, vai se chamar invasores, vai se chamar o que, não importa. Acho que no fim das contas o espírito é de Vingadores mesmo. E aí, até isso, Luiz, como você bem disse aí, a gente vê uma trajetória de uma personagem pra dizer, galera, tô fora, não dá pra mim não aguento, eu tenho um problema pessoal pra resolver aqui.
como a gente tem um arco aí, mais adiante, eu gosto muito, o meu arco de entrada, assim, a Vera nos Vingadores, que é do Burnie, né, com o Aranha, e o Aranha diz assim, bicho, é mais ou menos como a Tigresa aí, né, vocês estão em outro nível, o meu negócio é o cara da rua ali, um maluco vestido de duende e tudo, mas esse nível cósmico não, eu trabalho sozinho. E ele diz, ó, não tô à altura disso não. Apesar de uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco, mas não vou dar esse spoiler. Uma coisa que eu achei estranho é que na reconstrução de poderes dos artefatos de poder, ele diz que não consegue reconstruir a arma do Homem de Ferro. Porque é uma tecnologia que ele não entende. Ele reconstruiu o martelo de Uru, a prancha do surfista e o escudo do Capitão América, que são de materiais, né, metais ali, rochas de alienígenas, né? E ele não consegue fazer a tecnologia do Homem de Ferro. Realmente, ele em algum momento ele tinha feito um artefato da parte que sobrou ali da armadura dele, o Homem de Ferro, que eu acabei não comentando. Tava sem parte da armadura, mas, tipo, ele fez um vestidinho pro Homem de Ferro poder não ir pelado, né? Não sair pelado dali. Eu não sei se aquilo ali era uma incongruência ou era simplesmente, tipo assim, uma premissa do personagem. Ele não precisa mais da varinha, mas ele não consegue reconstituir objetos de tecnologia humana, né? Ciência humana. Ele não consegue, só consegue pedras e moléculas tipo pura, né? Tipo inorgânica, né? Inorgânica. Ele sempre teve essa limitação do inorgânico até o Guerra Secreta do Hickman, mas isso é outra história. Então, o Homem Molecular ele só aparece de novo em Guerras Secretas, a minissérie lá que gerou os bonequinhos da Gulliver. Aparece em edição dos Vingadores, se não me engano, a edição 266, que é da fase do Roger Stern, que é em Guerras Secretas 2, né? E assim, tem um arco mais importante só em Guerras Secretas do Hickman, né? Que ele que era o... Não sei se a gente dá spoiler aqui, mas ele que era o dominó que deu o efeito todo daquelas incursões lá, que é o que é revelado lá no finalzinho. Antes, um pouco, ele tem no Reinado Sombrio um arco em que ele é confrontado pelos Vingadores Sombrios do Norman Osborn. Também adoro essa fase, eu não sei quem escreve, é o Peter Milligan, não lembro exatamente se nesse pedaço não lembro. Que eu não sei se foi encadernado, acho que esse pedaço não foi encadernado não, né? Eu acho que não chegou nesse ponto, não. Acho que aquelas capas pretas, né? Capa dura preta da. Acho que a Panini parou um pouco antes, se não me engano. Isso, acho que parou antes mesmo. Acho que, tipo assim, sei lá, até a 18 e a Panini encadernou até 12, uma coisa assim. Enfim, esse é o quadrinho, o pequeno arco que eu vou comentar hoje de Vingadores. E você, Maurício? Bicho, eu confesso que eu não tive muito tempo para ler nem coisa nova, nem reler coisa antiga. Tô aqui com meus sagas e minhas épicas todas atrasadas, ponta de trabalho. É o dilema do nerd, né? É o dilema do nerd, né? A gente se mata de trabalhar para comprar gibis, mas porque a gente se matou de trabalhar, a gente não tem energia nem tempo para ler os gibis. E aí, como diz o nosso amigo Vitor Azambuja, um dia, quando a gente se aposentar, a gente lê tudo. Mas eu reli há algum tempo, justamente por ocasião ali da publicação de uma Epic Collection, que tem uma capa que eu gosto muito, quase foi a capa aqui do primeiro Avante Vingadores, mas o teste do logo da nossa vitrine e tudo mais foi com essa capa, que é a Avengers, né, 329, que é uma edição das que eu mais gosto, um dia vai ser pauta aqui também, que é a edição de nova formação dos Vingadores, os famosos Onde Estão os Vingadores, né? E essa é uma fase aqui, só contextualizando, a gente está falando aqui diante de Operação Tempestade Galáctica, que saiu aqui no Brasil, no gibizinho do Capitão América, na Capitão América 183, 184, é um arco em 3 partes, né? É a Avengers 329 a 331. Quem escreve aqui é o Larry Hama. Depois da fase do Burnie, o Burnie desenhou aquela fase que eu falei, né? O Aranha tá como membro ali interino dos Vingadores. Ele acaba aparecendo nesse arco aí com a Nebulosa, que aqui é Capitão América 176, o primeiro gibizinho do Capitão América que eu comprei, justamente porque tinha uma aranha na capa, já tá viciado na aranha na época. E aí
7 meses depois a gente tem essa Capitão América 183, acaba a fase do Burn e entra o Larry Hama. O Larry Hama que não lembrava até então, tinha tido uma fase tão prolífica assim dos Vingadores, né? Ele tem alguns arcos bem legais, assim. Ele apresenta o Rage, né? Nos Vingadores, o Rage, que depois foi ser Novo Guerreiro também. A Rage, caso vocês não lembrem, é aquele personagem negro, musculoso, altão, que tem uma máscara de tipo de luteador, né? De luta livre. A jaqueta sem camisa por baixo. E é um menino, na verdade, ele sofre a mutação lá, né? Não é bem uma mutação, ele não é mutante. E aí ele fica com um corpo adulto, fortão, tipo um Shazam, né? Não é mais Capitão Marvel, é Shazam. Negro e que ele não retorna à forma original. Ele é criado pela avó. Tem lá uma questão ali racial forte, né? Acho que seria um prato cheio para ser usado hoje esse personagem, mas está esquecido aí. Ele chegou a ser usado naquele. Quando o Capitão América era o Falcão, né? O Falcão, exatamente. Ele toma um cacete ali, ele tem alguns papos com o agente americano, numa encarnação ótima ali, né? O agente americano, meio que o Capitão América Ultimate ali, ele é chamado do Oriente Médio, porque ele tava lá, já o Capitão não se metia nessas operações militares, aí botava o agente americano, aí chamou ele pra fazer mais ou menos o que o... Caraca, eu lembro, eu não sei se eu cheguei a falar pra você dessa edição, que fica a tetrarquia lá no céu. Eu falei, caralho, eu lembro quando eu li isso aí que eu tava lendo na sequência, né? Que eu comentei no começo do episódio. Eu vou cortar essa parte. Eu falei, caralho, que maluco, que viagem de ácido essa porra, os personagens no céu. E eu nunca ouvi em nenhum lugar falando desses personagens. Eu fiquei assim, será que mais alguém leu essa parte? Porque eu já tava num momento tão pirado. Tem até o Quasar aqui, né? É o Quasar, né, que tá aqui, né? É quase, é. Caralho. Eu lembro de ter lido isso. Então, aí você já deu o spoiler que eu ia contar aqui. Não, eu vou cortar essa parte. Não, pô. Não, mantenha, pô. É legal. Vou pegar aqui pra você manter essa parte, não corte não. Então, você já deu aí o spoiler dos vilões, que são esses personagens loucaços, bicho. Loucaço mesmo. Eu tava começando pelo Rage, porque ele é meio que a espinha dorsal da história aí. Ele já teve um arco anteriormente aí, que é aquela capa famosíssima da Capitão América 182, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Não, é mais adiante, Capitão América 193, olha aí, 10 meses depois que a gente tem ali os Novos Guerreiros se juntando com os Vingadores, mais uma questão também ali de dar uma crítica social toda do Rama e tudo mais misturado com outras coisas. E aqui a gente é o Fábio Cieza que assume depois do Rama sair, né? O Rama já estava no Wolverine também nessa época. Não sei se conflituou ou se ele estava só passando uma chuva ali. E assim, essa edição aqui a gente tem 3 linhas narrativas. A primeira é a formação, né, dos Vingadores, a nova formação dos Vingadores. A segunda linha é a questão dos vilões que estão invadindo a casa lá do Reid, né? Eles querem se vingar do Reid, que é um demônio Nig, né? NGH, com uma série de demoniozinhos ali, parecendo os Gárgulas. Lembra aquele desenho dos Gárgulas, Luiz? Que é até escrito pelo Claremont, se não me engano. Tem uma participação daí, tá todo no Disney Plus agora. Passava na Globo isso? Acho que passava. Eu acho que passou na Globo. Na época eu não lembro que é que eu não tava lá assistindo tanto não, assim, mas eu tenho algumas lembranças desse desenho, sim, é bem bacana. Enfim, aí a gente tem aqui nesse momento esses demônios que parecem umas gárgulas e tudo mais, e eles estão querendo se vingar ali do Rage por um ataque deles que foi frustrado pelo Rage anteriormente. Ele descobre o ponto fraco do Rage, né, que é a avó dele, que ele tenta fingir, e aí ele diz para os Vingadores que ele é adulto, que a avó já morreu. Mas é um negócio até engraçado, porque assim, por que ele disse que a avó morreu? Porque um adulto daquela idade não podia ter um avô vivo, uma avó viva, entendeu? Coisa que, com a expectativa de vida, com o tempo, hoje em dia a gente não diria isso, né? Eu tive a avó viva até meus 40 anos, até meus 34, 35 anos, né? E o rei já não aparentava ter mais do que os 25, 26, eu acho.
Ou até uma indicação um pouco racista aí, né? De É verdade, ó. dizer que a mulher não podia, a mulher não podia ser velhinha, É né? verdade. E a terceira linha é desses 6 aí malucões, né? Que são os tetrarcas da enteopia, que eu nunca tinha ouvido falar também. Fiquei naquela coisa assim de, pô, naquela época a gente não tinha essa coisa de ter começado do Gibi 1, né? De saber tudo que tá acontecendo ali. O bacana é parte da graça é ir descobrindo depois, indo em sebo, comprando a coleção antiga. Faltando um buraco na edição, por exemplo, eu tive essa Capitão América 183. Eu tava comprando ali, mas a 184 eu demorei de achar. Eu perdi nas bancas quando saiu, não tive grana da mesada, não sei o que foi que aconteceu. E eu não comprei. Quando eu fui voltar na banca, já tinha a 185. A 185 é a saga dos coletores, que também merece uma pauta um dia desse aí. Então eu demorei de ver o final dessa história, demorei de ver, inclusive tinha uma história do Capitão América mesmo, né, do Mark Gruenwald com o Lin, que eu não demorei de saber o que é que aconteceu ali quando eu fui achar no sebo, sem capa. Eu tive essa 184 sem capa. Eu gostei mais ainda dessa história, porque a gente no começo vê esses tetrarcas chegando para atacar os Vingadores, dizendo que eles são uma ameaça ao equilíbrio cósmico e tudo mais, logo depois que a equipe nova é anunciada. E aqui um detalhe, Luiz. É nesse gibi que finalmente o Aranha recebe o status de Vingador Reserva. É esse o spoiler que eu não queria dar antes. Eu lembro que ele flerta várias vezes ao longo dos anos de entrar pra equipe e tal. É, exatamente. Tem algumas participações aqui e ali, né? Como essa história do Burn mesmo. Mas aqui ele é aclamado como Vingador Reserva. É o ódio do JJJ, né? Que estava ali no público, na multidão, esperando o anúncio dos Vingadores. Anúncio de nova equipe dos Vingadores é televisionado, bicho. É como se fosse o Oscar, como se fosse, sei lá, sorteio da Copa do Mundo, uma coisa assim. Tem um monte de gente, tem holofotes e tudo mais, tem alguns cartazes ali protestando contra os Vingadores também, chamando aí de elitistas, fascistas e tudo mais. É um Occupy Avengers Mansion. E aí eles anunciam a nova equipe, que é uma equipe poderosa, viu, Luiz? Eu acho que essa você mencionou, ou uma das, né? Porque tem o Capitão América, o Thor, a Cersei, a Eterna, né? O Quasar, a Mulher Hulk, o Visão e a Viúva Negra. A Viúva Negra pode estar no nível de poder da Tigresa, né? Mas temos que considerar aí ela uma mulher perigosíssima, né? A Viúva Negra que depois ia ser líder da equipe, né? Numa Exato, futura demandada, né? A viúva aqui já tá com aquele uniforme do cinza, né? O famoso uniforme cinza, a capa do Jim Lee ali e tudo mais. Aí tem o Visão Branco também tá aí, a Cersei com o maiô verde ainda dela, antes dela ter a capa, aquela roupa vermelha e preta. Ela virou flamenguista, deixou de ser Palmeiras. E são anunciados os Vingadores Reservas, que são o Aranha, o Cavaleiro Negro, que é para a equipe principal daqui a pouco, o Hércules também, indo para a principal, o Falcão, que some, e a Capitã Marvel favorita de todos nós, que é a Photon, né? A Mônica Rambeau, hoje chamada de Photon, mas sempre foi pra gente a Capitã Marvel, né? Por conta do momento que a gente começou a ler e tudo mais. E pra mim é uma das minhas personagens femininas favoritas da Marvel, que eu lamento muito que tenha sido feita com ela. Apesar de eu curtir muito o Next Wave do Warren Ellis, eu não gosto daquela abordagem que deram pra ela, que ela só xinga e se posa de malzona. E aí o Ayan dá um discursozinho, né? Poxa, espera estar a altura desses caras e tudo mais. E o JJ fica lá puto. E aí anunciam os dois últimos reservas, né? Que são o Rage e um mascarado que é revelado como o Homem-Areia. O Homem-Areia inimigo do Aranha, né? Que nessa época estava reformado. Lembrem aí, a gente já comentou isso num pilha há muito tempo, daquela vingança do Sexteto Sinistro, que é, inclusive, após isso, um Octopus chantageando ele para participar lá do novo Sexteto Sinistro, porque ele tá querendo se reformar mesmo, ser um herói, ou pelo menos sair da vida de crime. Ele, inclusive, vai estar nessa época aí como contratado, né, junto com o Paladino, da Silver Sable, que aparecia sempre no gibi nessa época. Ele tava lá sempre como um sécula dela ali, né? Um mercenário contratado, porque precisava de dinheiro também, mas ele queria ser um herói.
Isso é uma coisa que depois não foi muito mais retomada, né? De Não. vilões que foram reformados. Reformados que eu falo, no caso ele não foi, ele foi reformado e voltou. Não é um exemplo do que eu tô falando. Mas por exemplo, o Gavião Arqueiro originou como vilão, a Viúva Negra, tipo assim, um vilão que de vez, eu acho que o Lex Luthor, por exemplo, na ADC, ele voltou a ser vilão em algum momento, mas ele chegou a ser membro da Liga da Justiça, tá? Não sei se bateu a cabeça, o que aconteceu com ele, que eu não li DC há uns 15 anos, assim, do que aconteceu nos últimos 15 anos aí, eu não sei. Mas é uma característica que se perdeu nos Vingadores, né, de ter um membro ex-vilão, não lembro Eu agora acho de cabeça. a gente teve aí alguns ex-vilões, né? Principalmente os Thunderbolts, quase todos se tornaram heróis, não voltaram a ser vilões, como o Besouro, não deixou de ser o Max 5, 6, 7, não sei quando é que tá. A Colombina, que não deixou de ser a Soprano, que eu acho uma excelente personagem também, devia ser mais aproveitada dos Vingadores. A Promessa é que ela se torna aí uma Vingadora, né? Ali na época do Busiek. Não sei, hoje a gente não tem não, a gente só tem herói consagrado mesmo. Acho que os filmes fizeram muito isso, né, Luiz? Só de tu colocar medalhão na equipe, ou um ou dois assim pra apresentar, mas o resto é medalhão. Então ficou difícil mesmo manter essa tradição. Mas voltando ao gibi aqui, quando a equipe é toda apresentada, esses tetecas da entropia aparecem. Em paralelo, a gente está tendo a casa da avó do rei sendo atacada. Enquanto os Vingadores Reserva estão tentando atacar os Tetrarcas, a equipe principal está num outro planeta ali, numa outra realidade. Eles são forçados a lutar entre eles, sem saber. O martelo do Thor tá preso num cristal ali, a Cersei tá no outro também, porque os que poderiam tirá-los dali, né, daquela dimensão, fazer a viagem dimensional através da junção dos dois poderes. E o Visão tem um papel importante ali de fazer isso. E aí tem um detalhe também curioso, Luiz, já puxando aí do que você falou. Do Visão fala que tinha que tomar cuidado com a forma de libertar o martelo, o Mjolnir, porque o Mjolnir podia ser destruído. E aí o Thor dá um desespero assim, o Mjolnir ser desfeito, não faz isso. O Mjolnir é um artefato primordial, imbuído por Odin com poderosíssimos encantamentos. As consequências da sua destruição seriam impensáveis e cataclísmicas. E aí tem um quadro a cabeça flutuante, né, do Thor narrando isso. E aí tem um planeta se chocando com o outro, inundações, vulcões, terremotos, enfim. Destruiria a realidade se o martelo fosse destruído junto, né? E o martelo já foi destruído algumas vezes depois disso e lá está a realidade ainda em pé. Mas aí eles libertam, né? Tanto o martelo quanto a Cersei. Só o confronto os tetrarcas. Tem o clássico, né? Os tetrarcas fazem uma ilusão de ótica ali. Divide os Vingadores em dois grupos e fazem eles verem o outro. Cada grupo vê o outro grupo como se fossem inimigos. E aí o Capitão reconhece a linguagem corporal dos inimigos, depois de um tempo que eles lutam. E faz a Cersei lançar sobre eles a ilusão de que eles são eles, que sobrepõe a ilusão que os tetrarcas colocam. Isso é cheio de loucura, assim, sabe? Que, pô, isso pro moleque... Eu tinha o quê aí? 94? Eu tinha 12 anos, tava lendo isso, tava loucaço, achando isso máximo, divertidíssimo. Eles vão confrontar esses bichos até voltarem pra Terra. Fosse o Dítico, ia falar que era hippie, né? Escrevendo um negócio desse, né? Viajar do lado. Eles vão voltar pra Terra a tempo de encontrar lá a treta toda com o Nig, descobrir que ele é uma parte de um ser mais poderoso, que é dividido entre ele, que é esse demônio, e uma velhinha chamada Xa. Aí os Vingadores fazem ele se fundir novamente, se tornar um ser poderosíssimo, que é capaz de enfrentar esses tetrarcas aí, que revelam que na verdade os tetrarcas não são essas Coca-Cola toda. Deixa eu lembrar aqui o nome desse ser que estava aprisionado, essa mulher, essa chata estava aprisionada, e aí explica que ele é um ser perfeito, mas se separou entre bem e o mal para ter essa experiência, né, como um todo. E de ser humano, de entender o bem e o mal, e aí agora ele volta para ser essa balança aí que se chama. Não tem nome não, o nome dele é da Chá,
com o Nig. A chave é essa A, e aí eles se transformam nesse C aí, que é uma mistura, sei lá, ele parece tipo colecionador, uns anciões do universo, né? E aí ele acaba diminuindo lá os poderes dos tetrarcas, aquele plot clássico, né? Eles não são só essas Coca-Cola toda, não. Tô preso aqui, aí o Thor já abre um portal dimensional, já manda ele pra casa do cacete. O Rage toma uma bronca lá, e logo depois os Vingadores vão descobrir, né, que ele é menor de idade. Aliás, tem uma cena muito engraçada que botam ele em sigilo, os Vingadores sempre protegeram a identidade dos seus, né, até o Tony Stark vir falar merda lá, conversar groselha aí, que guerra civil. E aí ele entra numa sala em que aparece uma gravação do Tony Stark dizendo que é para colocar ali secretamente, né? Vai ser codificado, ninguém pode descobrir a identidade secreta dos Vingadores, mas uma forma de até pagar o salário mesmo, né? E tem que botar o número de seguridade social e tudo mais. E isso fica lá guardado sem ninguém saber quem é. Na época da tigresa tinha que sacar o cheque no banco, né? Agora você já recebe o dinheiro ali, ou pelo menos um voucher, pra ir sacar sem ninguém saber. E ainda recolher INSS, né? Porque pediu o dinheiro da Seguridade Social. Os Vingadores são seletistas, os X-Men não. X-Men ninguém paga, ninguém é meio que aquele esquema meio ilegal ali, né? Porque eles são temidos e odiados pela sociedade, tem que ser hipster. Mas os Vingadores não, todo mundo seletista, plano de saúde, ganhava seu dinheirozinho. Tanto que, inclusive, na época do Hickman, né? Quando chamam o Homem-Aranha, o Homem de Ferro diz: a gente paga bem. Aí o Aranha, graças a Deus, precisa de um dinheiro. Esse negócio de dinheiro, eu não sei exatamente onde começa, mas não tem um outro cara. Não sei se é o Peter Gilliston, que eu acho que é do Buzzard, né? Tem um outro cara logo depois da saga de Korvac, que já aparece como representante do governo. Acho que é o Peter Gilliston, sim. É o Gage, nessa época O o Gage. representante do governo na fase do Buzzard, que é um homem negro careca, que eu não lembro o nome. Dwayne Freeman. Isso. Mas ali foi o primeiro momento que falou de coisa tipo ONU, dos Vingadores serem representantes oficiais de alguma instituição É deles serem sancionados pela ONU. supranacional. Não sei, eu acho que... Não, eu acredito que antes, ali nos anos 70, existia uma questão deles serem afiliados ao governo americano, até por conta daquela noção de patriotismo todo e tudo mais. Sabe por que eu confundo? Porque aquela minissérie do Casey, que é aquela Vingadores anual, tem vários momentos ali de contato de governo durante gerações e são pessoas diferentes. Sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, por isso que eu não lembro direito quem é na mensal Avengers, entendeu? Eu lembro dessa minissérie. Eu acho que rola um retcon aí, a pesquisar até sobre isso. Quem quiser descer o pau na gente nas redes sociais, interage aí, dê engajamento pra gente. Não sei se dá engajamento pra coisa pior. E eu acho que rola uma coisa muito ali com o tempo de dizer que os Vingadores são poderosos demais, precisam de uma supervisão, né? Nessa época do Rama, do Burn ali pro Rama, inclusive, eles ficam putos no momento porque eles estão vendo um desastre acontecendo, mas eles precisam aguardar a autorização da ONU, da Assembleia da ONU, para que eles atuem ali, né? Isso deixa eles bolados. Já tinha sido uma vitória eles terem de novo a sanção da ONU, porque eles não estavam trabalhando com nenhum governo, nem com nenhuma autorização. Mas o dinheiro não vinha só dessa parceria aí com quem quer que fosse, Luiz, de governo americano, ONU, sei lá. Mas vinha também da Fundação Maia Stark, né? Que é quem bancava todas as contas ali dos Vingadores. Os Vingadores quebraram tudo, aí o Capitão América disse assim: mande o dinheiro, a conta aí pra Fundação Maia Stark, e o Tony Stark só viu o dinheirozinho saindo. Que nem uma edição da Liga da Justiça, acho que é mais ou menos na época do Morrison, não é do Morrison, mas é daquela época da JLA. O Superman diz alguma coisa assim, tipo, manda a conta pra Liga da Justiça e o Batman tá no fundo dizendo: puta merda, eu vou ter que pagar isso também. Mas sim, situando ainda, né, a gente tá falando aqui de imediatamente antes desse arco, dessa fase
do Nicieza, que depois vai desbocar em Operação Tempestade Galáctica. Eu achava que era mais perto, mas não. A Operação Tempestade Galáctica começa na 194, da Capitão América, da Abril, e eu tô falando aqui da Capitão América 183, ou seja, 11 meses antes, né, quase um ano antes. A gente ainda vai ter ali a Saga dos Coletores, a gente vai ter Estreia do Nômade, a gente vai ter o Thor Masterson aparecendo ali entre Superman 2 Marvel e o gibi do Capitão América também. Houve uma fase ali sombria do Mark Gruenwald no Capitão América, quando Dave Hoover começa a desenhar e tudo mais. Ele é o começo da derrocada do Gruenwald. Mas é uma fase que eu gosto muito da Marvel, assim, me criei com isso aí. Pouco depois disso aí eu me tornei assinante da presente de minha avó. Olha aí, minha avó estava viva ainda na época e ela sempre motivou muito a gente a ler, minhas irmãs. Aprendi inglês graças a ela, que me deu ensinar inglês e português, e eu saí futucando gibi. Nessa época o dólar é R$1, Luiz. Lembra disso? Há quanto tempo, como era bom? Dá pra comprar gibi importado a preço bom, e aí você ficar com o dicionário do lado aprendendo meu inglesinho. Eu dei uma memórias muito boa dessa fase aí. Gosto muito dessas coisas como a Viúva Negra de uniforme cinza. Gosto dessas formações dos Vingadores bem loucas, assim, né? Bota o Rei, a Viúva Negra, aí o Cersei, o Visão, o Quasar, Mulher Hulk e Thor. Um negócio bem overpower. De repente também não tinha ninguém desses aí. O Capitão América chamando quem tava passando na rua. Não, ei, vem cá, você é Vingador, vem me ajuda a salvar o mundo. É uma coisa que meio que se perdeu mesmo. Você observou bem. Acho que essa coisa dos filmes, né? Botar medalhão acabou perdendo essa essência desses Vingadores moleques. Tem esperança. É isso. E só botar medalhão também não significa nada. Você vê que, por exemplo, os Vingadores do Jason Aaron é só medalhão. O Overpower do Overpower, enfim, foi aquilo lá que tá tendo, né? É verdade, o cara bota uma estigma, bota um Thor Senhor de Asgard, bota uma porra de gente overpower e não tem o carisma que tem. Eu tenho esperança nessa fase atual do Jed McKay. Não sei se você já começou a ler, Luiz. Tem pouca coisa dele ainda, não fechou nem o primeiro ano ainda. Eu não consegui nem informar do Jason Aaron. Enfim, eu tenho esperança que o Jed McKay faça um run bem legal. Já começou bem aí. Eu gostei dessas 3 primeiras edições que eu li ele nesse ponto que a gente tá gravando aqui o programa. Acho que ele pode fazer muita coisa boa aí pelo gibizinho, como ele tem feito pelo Cavaleiro. Ele salvou o Cavaleiro da Lua depois do que o Jason Aaron fez com o personagem. Então tenho fé que ele faça o mesmo aí com o resto dos Vingadores todos também, depois do que o próprio Jason Aaron fez com a equipe. É isso, é um gibizinho que começa e termina bem. Tem uma aventura lá, vai pra outra dimensão. Tem confronto no Brooklyn também, né? Aparece a avó, aparece a avó do personagem, aparece traficante, aparece demônio, aparece de tudo. Apenas um dia típico no gibi dos Vingadores. Eu recomendo demais aí esse gibi. Saiu na Epic recentemente, né? The Crossing Line, que eu ainda não adquiri. E nunca mais foi republicado. Quem sabe se a saga dos Vingadores chegar até aí, apesar da torcida contra de certos gibitubers babacas, né, Luiz? Exatamente, cara. A pessoa não leu nunca e não tem referência histórica do que estava acontecendo, até paralelamente em outras séries, né? Simplesmente lê aquilo ali sem um contexto que precisaria, até para pesquisar. Eu não acredito que a pessoa tenha esses tais que a gente tá mais ou menos citando aí, tenham pesquisado nada, não. Só ler a própria edição. No máximo, aqueles 2 parágrafozinhos ali que tem na introdução do editor dizendo o que estava acontecendo antes. E não gostaram. Simplesmente não pegaram o speed da coisa, entendeu? O que eu acho engraçado é que, por exemplo, a saga dos X-Men, por mais que esteja entre eventos importantes a partir de agora, também tem muitas edições ali. A própria fase de Chris Claremont também, em muitos momentos, meio que não acontece muita coisa, entendeu? Eu como eu falei na parte final do arco que eu tava comentando, eu acho que um leitor que gosta de Vingadores, gosta de quadrinhos super-herói, ele se forma mais lendo essas edições entre grandes sagas do que as próprias sagas. Assina embaixo, já falamos disso hoje e volto a repetir, não tem coisa melhor, né? Cair sempre pro lado.
as histórias, né? Não é só empilhar mistérios e revelações, é mostrar o cara ali no dia a dia. Tipo, vou fazer uma comparação que tem gente que vai torcer o nariz a ouvir, mas meus episódios favoritos do anime de Dragon Ball são aqueles que não acontece nada, tipo o Goku e o Vegeta não, o Piccolo aprendendo a dirigir, ou um almoço na casa da Bulma, sabe? E que você vai conhecendo mais os personagens, não é ver só o cara salvando o mundo, não. É ver, pô, esse cara gosta de feijão, ele come, toma cerveja, bebe duplo malte, ele prefere uma Skol, o negócio dele é sem álcool, sabe? Esse tipo de coisa também é legal. Não é fazer tipo japonês que faz ficha técnica até com comida favorita e tipo sanguínea do personagem, não. Mas é fazer um feijãozinho com arroz, literalmente, ali você se aproximar de outras formas dos personagens. Então, a gente fica por aqui. Deixem seus comentários aí, eu falei sacaneando mais cedo, mas é isso mesmo. Comenta aí, gostaram desse formato, como o Luiz disse, vale a pena, um Avante filler, um Avante edição solo, um Avante, como disse o Luiz, né? Cafezinho com o Jarvis ou um chazinho também, né, Luiz? Digam pra gente aí, porque pode ajudar a gente a construir melhor as pautas, o que é que vocês querem ouvir, o que é que facilita. Episódios mais focados em personagens, por exemplo, melhores histórias de personagem, algum arco específico que só apareça determinado personagem, pode ser também. Episódios mais curtos ou episódios mais longos, tem episódio da gente que já tem mais de 2 horas, tem episódio que a gente tá. Esse aqui é pra ter uns 40 minutos só, mas a gente já passou de hora. Então, deixa o feedback de vocês. Segue a gente por aí e sabe onde nos encontrar. Um abração para todo mundo e até a próxima, Luiz. Até a próxima.